Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Na aula de hoje, veremos alguns problemas sobre números inteiros. Vem comigo! João estava com o saldo de menos R$ 85 no banco. Após pagar algumas contas, a sua dívida quadruplicou. Qual é o novo saldo de João após o pagamento das contas? Presta atenção, quadruplicou. Então, quer dizer que vamos ter que multiplicar por 4. Se o saldo era de menos 85, nós vamos ter menos 85 vezes 4. Mas observe, temos um número negativo. O que fazer? Prestaram atenção que para saber o novo saldo dele, a gente tem que multiplicar um número negativo por um número positivo? Qual é a regra? Existem regras, é o que nós vamos ver agora. Vamos ver a regra dos sinais da multiplicação. Se multiplicarmos um número positivo por um número positivo, o resultado será positivo. E se multiplicarmos um negativo por um negativo, o resultado também será um número positivo. E se a gente multiplicar um positivo por um negativo? O resultado será negativo. Se tivermos um negativo vezes um positivo, o resultado será negativo. Complicou? Não. Você precisa gravar o seguinte: toda vez que estivermos multiplicando sinais iguais, o resultado será positivo. E se estivermos multiplicando dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. Como acabamos de relembrar as regras dos sinais da multiplicação, agora a gente consegue ver qual será o saldo do seu João, se ficará positivo ou se ficará negativo. Observe o exemplo. Voltando para o exemplo, o saldo era menos 85 vezes 4. Nós acabamos de ver que um número negativo multiplicado por um número positivo dá um resultado negativo. Então, o saldo dele será de menos 340, porque 85 vezes 4 é 340. Dessa maneira, ele vai ficar devendo ao banco R$ 340. Olha o próximo exemplo. Um GPS foi colocado em um mergulhador e fez a primeira localização quando ele estava a uma altitude de menos 39 metros. A segunda localização foi feita quando o mergulhador estava em 1/3 da primeira altitude. Qual é a altitude do mergulhador na segunda localização? Olha, ele estava lá no menos 39. E nós temos que lembrar que depois ele estava 1/3 acima. Então, nós vamos ter que dividir por 3. Por isso, a posição vai ser dividida por 3. Então, menos 39 dividido por 3. Mas será que a regra prevalece a mesma que da multiplicação? Observou? Nós temos um número negativo dividido por um número positivo. Será que a regra é a mesma? Vem comigo relembrar a regra dos sinais da divisão. Positivo dividido por um número positivo vai dar o resultado positivo. Negativo dividido por um número negativo vai dar o resultado positivo. Agora, um número positivo dividido por um número negativo vai dar o resultado negativo. E um número negativo dividido por um número positivo vai dar o resultado negativo. Isso quer dizer que também temos na divisão que se os sinais são iguais, o resultado fica positivo. E se dois números divididos têm os sinais diferentes, o resultado será negativo. Como você pôde observar, a regra dos sinais da multiplicação e da divisão é a mesma. Vamos voltar ao exemplo que acabamos de ver. Voltando para o exemplo, nós temos que a posição é menos 39 dividido por 3.
Observe, então temos um número negativo dividido por um número positivo. O resultado é negativo. 39 dividido por 3, 13. Por isso, o mergulhador tem a altitude agora de menos 13 metros. Olha o próximo exemplo. Um prédio possui 4 andares com 4 apartamentos em cada um deles. Todos os apartamentos possuem 4 quartos. Quantos quartos tem nesse prédio? Pensa, nós temos aí a quantidade, nós temos que calcular primeiro a quantidade de apartamentos. Cada andar são 4 apartamentos. E, como são 4 andares, nós temos 4 vezes 4. Agora, vamos calcular a quantidade de quartos. Cada apartamento tem 4 quartos. Então, nós vamos ter o total de quartos como 4 vezes 4 do apartamento e andar, multiplicado por 4 quartos. Olha, 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Mas há uma outra forma de escrever essa multiplicação, que é o quê? Como ela tem fatores iguais, nós podemos escrever 4 elevado ao cubo, que também dá 64. Observem que a conta é a mesma, só muda a forma da escrita. Então, a gente parou de escrever em multiplicação e passou a escrever em forma de potenciação. Nesse exemplo, nós vimos uma potenciação, mas todos os números eram positivos. Então, não tem problema, a gente calcula do jeito que já está acostumado a calcular. Existe potenciação de números negativos? É isso que nós vamos observar agora. Vem comigo. Potenciação com base negativa. Então, vamos supor que eu tenho menos 4 ao quadrado. Como é que eu faço? É menos 4 vezes menos 4. Olha, eu tenho menos vezes menos. Já relembramos que na multiplicação, se os sinais são iguais, o resultado vai dar o quê? Positivo. E 4 vezes 4 é 16. Então, o resultado dessa potência é mais 16. E se eu tiver menos 4 ao cubo? A gente vai ter menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Vamos fazer 2 a 2. Menos 4 vezes menos 4 é menos vezes menos, que dá o quê? Mais. E mais vezes menos é menos. Então, o resultado dessa potenciação é um número negativo. Como 4 vezes 4 vezes 4 é 64, o resultado é menos 64. O que nós precisamos prestar atenção e gravar? Toda vez que o expoente for par, o resultado ele vai ser o quê? Uma potência positiva. E toda vez que o expoente for ímpar, o resultado será uma potência negativa. Observou que nós vimos alguns exemplos que envolvem multiplicação, divisão e potenciação. Lembrando que existe a potência tanto de número positivo quanto de número negativo. A gente só tem que estar atento quando a base for negativa, nós precisamos olhar para o expoente. O expoente par vai determinar um resultado positivo e o expoente ímpar vai determinar um resultado negativo. Mas e raiz quadrada? Como é que a gente trabalha? Será que existem exemplos aplicáveis sobre raiz quadrada? É o que nós vamos ver agora. Vem comigo! Maria comprou um tapete quadrado para colocar no chão da sala da sua casa. Sabendo que sua área, a área do tapete, é igual a 16 metros quadrados, qual é a medida do lado desse tapete? Vamos pensar um pouquinho. Tapete é quadrado. Nós temos aqui o quê? A área é lado vezes lado, então é o lado ao quadrado. O lado ao quadrado vale quanto? 16, porque a área é 16. E como é que eu resolvo isso? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Isso lembra uma raiz quadrada.
Então, para achar o lado, eu vou ter que calcular a raiz quadrada de 16. Nós queremos descobrir a medida do lado do tapete. E vimos que para isso, precisamos extrair a raiz quadrada de 16. Mas como é que se extrai uma raiz quadrada? A gente tem que descobrir o número que multiplicado por ele mesmo vai dar a raiz, que nesse caso é 16. E multiplicado por ele mesmo dá 16. Pensou? Então vem comigo. Olha, 4 vezes 4, 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Isso quer dizer que a medida do lado do tapete é de 4 metros. No último exemplo, nós vimos a raiz quadrada de um número positivo. Agora, será que existe raiz quadrada de número negativo? Olha, eu não entrarei nesse assunto agora, mas é importante você dar uma pesquisada sobre isso. Agora, vamos fazer um resumo sobre o que nós vimos hoje. Multiplicação, divisão e potência de números positivos e negativos. Da aula, o que nós precisamos gravar? A regra dos sinais. Na multiplicação e na divisão, sempre que estivermos multiplicando um positivo por um positivo ou um negativo por um negativo, o resultado vai dar mais. Gravar assim se torna um pouquinho complicado. Então, o que a gente precisa realmente gravar? Quando nós tivermos dois números com o mesmo sinal, o resultado vai ficar positivo. E quando tivermos dois números com sinais diferentes na multiplicação e na divisão, o resultado vai ficar negativo. E na potenciação, nós precisamos estar atentos à base. Se a base for positiva, não há o porquê se preocupar, sempre o resultado vai dar positivo. Agora, se a base for negativa, precisamos olhar para o expoente. Base negativa com o expoente par, o resultado fica positivo. Base negativa com o expoente ímpar, o resultado fica negativo. E cuidado quando estiver trabalhando com raiz. A raiz é quadrada, então na raiz quadrada, sempre o número que estiver dentro da raiz tem que ser um número positivo, ok? Estudem e até a próxima. Tchau, tchau!